Era para ser uma estreia bem mais tranquila, né? A estreia do Luciano Huck nos domingos. Mas não foi isso que aconteceu. E é claro que a gente vai te contar tudo o que acabou de passar na televisão. Fica aí. O plano inicial da Globo, e eles divulgaram isso por várias semanas, era ter uma coisa bem forte para colocar antecedendo o Luciano Huck. E isso seria o jogo da seleção brasileira contra a Argentina para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Até aí, nada de anormal. O que a gente não esperava foi esse plot twist que aconteceu nessa tarde. No meio do jogo, ele foi interrompido pelos agentes da Anvisa porque 4 jogadores argentinos estavam sem cumprir as normas sanitárias brasileiras e não poderiam estar jogando. E isso se estendeu por quase uma hora, se eu não me engano. Eu peguei a televisão no hype, no meio do momento que estava acontecendo tudo, eu não vi acontecer desde o começo. Eu vi a hora em que o jogo parou, porque estava todo mundo comentando no Twitter, todo mundo comentando lá no Facebook também. Parei, fui olhar e fui entender o que estava acontecendo. O grande plano da Globo era ter esse jogo, que estava dando até aquele momento mais de 20 pontos na audiência, entregando para o Luciano Huck às 18 horas para ele levantar ou então pelo menos manter toda essa audiência. No final, isso nem foi preciso, porque a estreia do Luciano Huck foi muito bem em audiência. É claro, a gente vai chegar lá, calma lá. E essa estreia do Luciano Huck foi conturbada nesse sentido desse jogo antecessor. Mas isso nem a Globo podia prever. Se nem eles podiam prever, a gente também não podia prever. Isso atrasou, inclusive, o nosso trabalho aqui no Tem Antenado, porque a gente tem que assistir para poder falar para vocês o que está acontecendo. Como a gente já disse em outros vídeos, a Globo não é uma emissora que gosta de tapar buracos. Ao contrário, a Globo sempre tem um planejamento pronto. Mas nesse domingo, eles tiveram que tapar o buraco que o jogo deixou. Um jogo programado para ter 2 horas foi encerrado com 1 hora. E eles não queriam adiantar o Luciano Huck. Parte do programa era ao vivo. O que surpreendeu um pouquinho, porque a gente achou que era 100% gravado e não era. Mas colocaram um filme ali que derrubou a audiência, o Círculo de Fogo, e atrasou a estreia dele em 40 minutos. Parte do programa do Luciano Huck já é gravada, pré-gravada, e o programa já começou com aquela coisa meio assistencialista ali, meio parecida com o Gugu. E olha lá, eu falei que isso ia acontecer. Tava muito parecido com o Gugu. Mas essa história do Seu Domingos, que chegou para começar lá, foi uma história que não aconteceu. E tava todo mundo comentando no Twitter por causa do porquê que eles foram buscar lá na Paraíba uma história que, assim, não aconteceu. O Seu Domingos entrou no final para cantar uma música e foi só isso. Não tinha muita coisa para contar sobre ele. Eles podiam ter feito isso logo no começo e não precisavam ter deixado o senhor esperando até o final. Deu pra gente perceber que o programa foi meio que feito às pressas, um programa feito assim de remendos do que ele já fazia no sábado, com o remendo do que já tinha no domingo, que era o show dos famosos, e isso com a apresentação ao vivo ali no meio, uns merchans ao vivo ali, ele entrando ali para falar, corrigir algumas coisas que aconteceram, falar de toda essa coisa, de toda essa confusão que teve no Jogo do Brasil antes do programa dele estrear, aquele filme que passou antes e derrubou a audiência da Globo praticamente mais de 10 pontos, foi até algo, acho que foi um dos pontos altos do programa, ele ter falado isso, ele ter entrado ali
e comentado tudo que estava acontecendo, pelo menos mostrou que ele não estava totalmente alheio ao que estava rolando na televisão naquele momento. Uma das coisas que chamou a atenção no programa dele foi o quadro do Quem Quer Ser Milionário, quando ele mostrou um casal gay participando de lá. E foi muito interessante que ele não fez nenhum espetáculo em cima, ele não tentou tirar proveito da situação, não tentou querer parecer, ele não tentou fazer show em cima disso, ele agiu com bastante naturalidade. E, é claro, isso é algo muito bem-vindo na televisão, no horário nobre, no domingo, especialmente no domingo à noite, que esse quadro foi ao ar às 19 horas. Foi algo que a gente não esperava, eu não esperava assistir isso no programa de domingo do Luciano Huck, não esperava. Eu já tinha visto isso em outras edições do sábado, mas não tinha visto ainda no domingo. E o Faustão não costumava falar dessas coisas no programa dele. Realmente o Faustão ficava muito ali na dele. E foi bom, foi uma boa estreia. O participante que ele pegou, o Wendel, junto com o marido lá no telão, os dois falando de cultura em geral, foi muito bom a participação dos dois ali. E fora isso, claro, é muito interessante a gente ver que dois formatos muito semelhantes estão ao ar na televisão ao mesmo tempo, que é o Quem Quer Ser Milionário na Globo e o Show do Milhão lá no SBT. Sim, houve no passado uma acusação de que o SBT teria plagiado o formato do Quem Quer Ser Milionário, e os dois têm muitas semelhanças, mas também tem várias diferenças, não são tão parecidos assim. O Show do Milhão tem 6 ajudas que os participantes podem usar ao longo do programa. O Quem Quer Ser Milionário só tem 3, o Quem Quer Ser Milionário tem só aqueles participantes ali, o Show do Milhão é mais aberto a pessoas, empresas e outras ações comerciais participarem. Então é diferente. São parecidos, mas não são iguais. Mas o Show do Milhão a gente vai falar em outro vídeo, porque isso aconteceu na sexta-feira e a gente precisa falar sobre a estreia também desse programa com o Celso Portiolli. O que foi que mudou do Celso Portiolli para o Silvio Santos? Aliás, do Silvio Santos para o Celso Portiolli. Outra coisa que foi interessante ver e eu acho que foi o mais divertido do programa, apesar das críticas do Twitter e outras redes sociais não ter gostado tanto assim, foi o Show dos Famosos. Tinha coisas ali interessantes, especialmente o Fiuk vestido de Amy Winehouse. Ele estava realmente assim, como eu posso dizer? Visualmente ele estava até bem caracterizado, mas a voz estava horrorosa. A Xuxa falou que era mais difícil para ele porque é uma voz feminina, ele tem uma voz masculina e isso seria complicado dele reproduzir e tal, mas realmente foi muito ruim. Aquela performance do Fiuk como Amy Winehouse, mas foi só a primeira participação dele nesse quadro, a gente ainda vai ver isso mais ao longo desse final de ano também. Interessante também ver ele frente a frente com o Boninho por causa do BBB, e o Boninho várias vezes deu broncas nele dentro do BBB. Quem assistiu aqui o nosso canal tá lembrado disso. E é claro, né? É um programa semi-ao vivo, como a gente pode dizer, porque partes dele estavam de fato gravadas há alguns dias. Esse quadro do Quem Quer Ser Milionário já havia sido gravado há algumas semanas. Esse quadro do Show dos Famosos, que foi ao ar logo depois, foi gravado poucos dias antes dessa exibição. Então, não tinha como o Luciano Huck saber dos problemas que a estreia dele teria. E ele depois entrou ao vivo explicando tudo isso. De fato, não tinha mesmo como ele saber. Isso foi algo que nem a Globo poderia prever. Algo que a gente também, assistindo, não tinha como imaginar. Tiveram alguns erros na edição ali. Deu para ver um corte muito abrupto na hora que ele estava falando da Xuxa, a participação dela no Fantástico. E a fita voltou ao começo. Ficou muito ali confuso para quem estava assistindo, mas é um programa, como a gente falou, que é parcialmente ao vivo, ou semi ao vivo, se você quiser usar esse termo.
É um programa que vai ter esses erros, esses errinhos ali e tal, mas isso não afetou o desempenho geral do programa. Na audiência, o programa foi relativamente bem. Não foi um grande sucesso que foi o Marcos Mion na tarde de sábado, que a gente falou aqui também nesse canal. Marcos Mion foi, acho que a melhor coisa que a Globo contratou em 2021. E o programa dele aos sábados foi maravilhoso, cheio do DNA dele. E como o Leifert falou naquele programa, parecia que ele tinha apresentado o Caldeirão desde o começo, há mais de 20 anos atrás. Agora, a gente não viu isso no Luciano Huck, no Domingão com Huck. Parece assim, como eu falei no começo desse vídeo, uma colcha de retalhos em que ele costurou um quadro importante dele no programa do sábado, que era o Quem Quer Ser Milionário, com um quadro importante do Faustão, que era o Show dos Famosos, fez uma entrada ao vivo para costurar esses quadros e tudo, e ficou muito nisso. Ainda está faltando o DNA do Luciano Huck no programa dele nos domingos. Está faltando isso. E eu achei que faltou muito isso agora. É compreensível pela forma como isso está sendo feito, e nós já vínhamos falando disso nesse canal há várias semanas. A Globo não planejava colocar o Luciano Huck no ar esse ano ainda. O planejamento era que ele entrasse em janeiro de 2022. Mas a saída do Faustão apressou esses planos e eles meio que tiveram que fazer um programa às pressas. E deu para perceber isso na edição, que foi feito às pressas. Deu para perceber. O Luciano Huck ainda tem esse DNA do assistencialismo, e ele fez isso com o Seu Domingos ali. Claro que ele não deu prêmio, não deu essas coisas, mas a ideia de você tentar trazer uma pessoa de uma classe social mais baixa, uma pessoa pobre, para se apresentar e realizar um sonho dela, também se encaixa nesse quesito de assistencialismo, e é algo que o Gugu fazia bastante também. Para encerrar o programa, a gente também, e para encerrar esse vídeo aqui também, a gente precisa falar de uma coisa interessante que ele falou, a homenagem que ele prestou ao Faustão, ao Thiago Leifert e aos apresentadores que tornaram o domingo um hábito na televisão. A esses apresentadores ele obviamente se referia ao Silvio Santos e ao Gugu. Ele inclusive estava bem parecido mesmo fisicamente com o Gugu. Não estou dizendo que ele está igual ao Gugu, ele estava muito parecido com o Gugu. O programa, o estilo ainda precisa acertar, mas ainda falta esse DNA do Luciano Huck no programa dele de domingo, igual como tinha no sábado. Você ligava o Caldeirão até uma semana atrás, você sabia que era o DNA do Luciano Huck, que não está agora nos domingos. Acredito que isso vai melhorar com o tempo. Talvez sim, pode ser que não, pode ser que ele continue assim. Talvez o projeto, de fato, que ele queria desenvolver estreie em janeiro desse ano, de 2022, e não é esse formato que a gente está vendo agora na televisão. A gente vai descobrir isso ao longo desses meses que ainda faltam para chegar lá. De resto, fica aqui essa crítica do programa. Faltou o DNA do Luciano Huck ali. Faltou a alma, faltou o jeito, o estilo dele. Diferente do que aconteceu com o Marcos Mion, que já chegou, colocou a alma dele, colocou a alegria dele, fez o programa do jeito dele, deixou a marca dele, o DNA dele. Isso ainda está faltando com o Luciano Huck. No geral, o programa não estava ruim, estava dentro dos padrões que a Globo costuma fazer, de programas, estava bem legal de se assistir, e a gente vai continuar acompanhando e trazendo essas novidades aqui para vocês, tá certo? E muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal. Sejam muito bem-vindos e eu continuo pedindo para você que chegou agora que continue se inscrevendo aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações. A gente tem essa meta de terminar esse mês de setembro com 450 inscritos. A gente já está com 328, a última atualização que eu vi. É possível. Vamos juntos chegar nesses 450. E para encerrar, eu deixo esses dois vídeos aí do lado e você pode clicar nessa bolinha aqui também e se inscrever no nosso canal. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!